Bom dia, estamos iniciando a nossa live aqui no Facebook, o programa Hora da Notícia, que está começando agora na 97.7. Muito bom dia, 5 horas em ponto em Fortaleza, mais precisamente 4h59, estamos adiantados, começando a Hora da Notícia, aqui nossa Rádio FM 97,7, hoje quinta-feira, 25 de outubro de 2018, sou André Capiberibe, Hélio Malveira no comando mestre do som, trabalhando conosco diariamente, Luciano Clever, bom dia. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, nosso querido Malveiras, bom dia para o Edmar Cordeiro, que já está aqui no Facebook, para o Luciano Full Metal, para o Dr. Paulo Roberto Soares. E eu queria já começar também agradecendo aqueles que ontem fizeram o compartilhamento de vídeo no Facebook para ampliar a nossa audiência, como o Alexandre Viana, o Hernani Fialho, o Aristeu Henrique, Marileide Menezes, o Lincoln Chaves, Lidiane Ávila, TT Santos, Barroso Filho, Cipo Molhado, João Lima, Viana Assis, Fábio Tágera, Flávio Pontes, Grijalva Parente Costa, Jesus Alves, Olavo Souza e Ney Carvalho. Michel Mendonça, bom dia, entrando agora aqui. Hoje nós estamos numa câmera diferente, vai ser mais difícil, que passa mais rápido o nome de vocês, viu? Mas no que der a gente vai dar um abraço. Bom dia, André. Luciano, começar aqui fazendo uma reflexão, antes de destacarmos as manchetes locais e principalmente nacionais, já que estamos na reta final da eleição. Eu já tive algumas boas discussões com alguns colegas nossos da área, principalmente com o amigo Luiz Sérgio Santos, jornalista Luiz Sérgio Santos, que tem uma trajetória de muita experiência, como você também tem em jornal impresso. E eu sempre perguntava, Luiz Sérgio, professor, os jornalões vão acabar, acabam ou não acabam? E ele batendo na tecla, né? Isso já há algum tempo, 5, 6 anos. E o professor não tem mais como, né? De um tempo para cá não tem mais como. Ele disse, André, não acaba. Não tem como acabar com o veículo tradicional, o meio impresso. E vou ir conversando até posteriormente com você, isso também já tem algum tempo, e você também compartilha desse posicionamento do Luiz Sérgio. E agora eu começo a me convencer também. Que a tiragem impressa, além de não acabar, e o que a gente vê nesse tempo, não só aqui no Brasil, mas principalmente interessante, em Portugal, eu descobri semana passada, conversando com um diretor de um grande veículo de comunicação do Rio Grande do Sul, e eu não sabia, em Portugal, o veículo mais tradicional de jornal, de comunicação, aonde ainda tem a maior credibilidade, é o jornal impresso. Em parte da Europa também. Nos Estados Unidos, após a turbulenta eleição que aconteceu, que o Trump foi eleito, também está tendo um fortalecimento do jornal impresso. E aqui no Brasil, essa, acredito eu, que pode ser uma tendência no desfecho dessa eleição de tantas fake news, Luciano, de tantas fake news, e que a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, e disso aí você é muito sereno, já puxou minha orelha até algumas vezes, para não embarcar em fake news. Checar uma vez, checar 2 vezes, checar 3, 4, 5, 6 mil, e é necessário. É isso que faz a diferença de um profissional de imprensa para quem não tem essa obrigação de ter tanto cuidado, tanto zelo para com a notícia, de um profissional de imprensa sério para um profissional de imprensa não sério. E o que eu estou vendo nessa reta final de eleição, durante todo o processo de eleição, com tanta tristeza, colegas jornalistas, publicitários, enfim, que trabalham nesse nosso meio, embarcando em fake news, não embarcando sem saber, mas embarcando de forma covarde, sabendo que aquilo não é verdade. E mais uma fake news foi desmascarada ontem. Na semana passada, você há de se lembrar, Renato também, Renato deve estar chegando, que eu não levantei suspeição, mas achei estranho aquela militante não sei se é do PCdoB, do PT, enfim, mas aquela militante da campanha do Haddad ter sido atacada a canivetadas, e uma suástica foi desenhada nas costas dela. Metemos até o cacete num delegado que foi infeliz, que disse que suástica não era um símbolo nazista, enfim, mas aí são outros 500. O delegado estava certo, né? Não, é um símbolo nazista. Mas o que eu achei estranho foi ela não abrir processo. E eu disse, aí tem, ou pelo menos aí pode ter. E ontem a máscara caiu. E qual foi a fake news? Irresponsável.
a campanha do Haddad, principalmente a vice-candidata à presidência da República, a Manuela Dávila, ter culpado o Bolsonaro e militantes do Bolsonaro pelo suposto ataque que ontem foi descoberto. Não teve ataque, coisa nenhuma. Foi autoflagelação e ela há de responder por isso. Quem inventou essa história, quem se automutilou, e a Manuela Dávila, se o Brasil ainda restar um resquício de seriedade, tem que responder a algum processo criminal. É bom você usar o termo automutilação, porque o autoflagelação está ligado a místicos, né? Tentam controlar o seu corpo, né? Na Idade Média, principalmente religiosos faziam isso. Eles se autoflagelavam para tentar conter os impulsos do corpo. Mas, voltando ao início, eu sempre imaginei que a mídia, né, a impressa, sempre teria o seu papel. E muita gente dizia o contrário, que ia se acabar, que não teria mais leitores, que hoje é o digital. E, na verdade, há uma interação entre os diversos meios, as diversas plataformas, principalmente as digitais, mas mais do que nunca o impresso está se impondo, porque nesse universo de fake news causa muita insegurança entre os leitores, né? Então, nada melhor do que um jornalão para você ter uma média de que está acontecendo. Embora, como bem disse o Bolsonaro, a grande fake news hoje também está no jornal impresso. Lamentavelmente, a diferença é quando existe no jornal impresso, há toda uma discussão sobre isso, né? E a verdade pode vir à tona. Nesse caso da moça, na vez que surgiu, a primeira coisa que eu achei estranho é porque que ela não queria registrar a queixa, né? Pois é. Então ela queria assim, parece que ela queria mídia. Eu não vou nem agora dizer que ela queria acabar com a campanha do Bolsonaro, né? Mas essa sede é uma certa doença de a pessoa querer aparecer, de estar na mídia. Então ela usou duas condições para dizer que foi atacada. Diz que tinha uma camisa onde tinha escrito ele não, e também a sua condição sexual, que seria homossexual, seria lésbica, né? Então, por causa dessas duas condições, conjuntas ou não, ela teria sido atacada e escrita aquela suástica. A polícia queria dar continuidade naquilo ali, que é um absurdo realmente as pessoas pegar e inscrever no corpo da outra a suástica nazística. Aqui um parênteses, que a suástica não foi criada pelo nazismo, não, tá? Sim, mas naquele contexto... não, porque a suástica tem uma simbologia maior e até mística, como disse o delegado. Mas o Hitler se apropriou do símbolo, colocou no anti-horário, né, deu uma inclinação naquelas pernas e aquela seria o carimbo nazista, a suástica de tão fama horrorosa, né? Pois bem, a polícia queria insistir em nada, mas a polícia tinha que dar continuidade naquilo dali e fez a perícia. E a perícia está muito clara pelos rasgos, né, na pele, feito de forma a não ferir muito, né? Porque se aquilo fosse uma coisa violenta, à força, ela teria que ter esboçado alguma resistência. Mesmo que ela quisesse ficar parada, que estivesse em pânico, a dor faria com que você, a não ser que ela estivesse anestesiada, né? A dor faria com que você reagisse. E a polícia viu que os rasgos estavam todos bem paralelos, bem colocados e sem nenhum indício de resistência. Portanto, era indício de que automutilação ou de mutilação permitida. E ela deixasse que uma outra pessoa fizesse aquilo dali nela. Então, a Manuela, o poste lá, o Fernando Haddad também, embarcaram fortemente. Como anteontem, né, a gente estava discutindo ontem aqui, ele embarcando na loucura de dizer que o Mourão seria o torturador de Geraldo Azevedo, e mesmo quando confrontado com a realidade, isso que é o pior, ele não se deu por vencido, disse que a sua fonte era fidedigna. Olha, é doidice, né? A sua fonte era fidedigna. Depois, quando confrontado, ele diz, olha, a sua fonte, que era o próprio alvo da tortura, já desmentiu, e aí ele não e tal. Aí pula, não, mas isso não retira o caso de ele ser admirador de torturadores. Isso é realmente um absurdo, e a campanha não pode simplesmente, para tentar atacar o Bolsonaro, você embarcar nessas fake news. É irresponsabilidade, é até crime, né? Você fazer uma injúria, aquilo ali, dizer que o cara foi torturador, é uma acusação grave. Como é que você faz uma acusação grave a uma pessoa sem sequer checar? Se uma outra pessoa chegar aqui e disser, olha, o Malveira disse que o André é ladrão. Aí eu chego na televisão e digo, olha, o André é ladrão.
Diz, não, o André é um cara honesto. Não, mas a fonte fidedigna, conhece ele profundamente. E daqui Mas você vai fazer mude, uma né? acusação grave como essa, sem checar, é muita irresponsabilidade para quem quer ser presidente da República. Nessa aí, como é o nome daquele galã da Globo, hein? Que o Daniel Filho acabou com a vida do rapaz, né? Mário Gomes. Mário Gomes. Um exemplo do dia a dia. Mas aquilo era o mínimo, né? Na Sim, mas história da cenoura, não. Da cenoura. Mas acabou com a vida de um galão da Globo, né? Enfim. Bom dia para o Danúbio Costa, o Maurício Teles, Valmires Avelino, Marcos Aurélio, Wilson Noca Júnior, grande abraço para você, garoto, Ozireuda Lopes, Mara Nunes, Tuquinha Freitas, Wellington Nogueira, Jane Azeredo, bom dia, garota, Grijalva, William Moreira, Luiz Camilo, se eu não me engano, lá de Juazeiro, né? Maria Silva, Rosa Souza, Celinho Nogueira e também o Domingo Sávio Nascimento de Senador Pompeu. Luciano, antes daqui das manchetes, eu queria destacar as manchetes, mas só ressaltar, ontem à noite eu bati um bom papo pelo WhatsApp, pelo Zap. Um colega nosso de imprensa deve estar nos escutando. Não vou nominar o nome, porque assim ele não perguntei se concederia, então vou poupar o nome dele. Não sei se ele é petista, mas acredito que ele tem uma simpatia pela candidatura do Haddad, vai votar no Haddad. Ele é jornalista? É do nosso meio de comunicação. Está esclarecido. Pronto, e ele questionando, e aí, André? Ele deu como, no meu entender, ele deu como favas contadas a eleição. Perguntou, e o PT? O que será do PT? E aqui eu falo que o PT sobrevive, como é o PT e o PSDB. Ao meu ver, o PT ainda sai da eleição maior do que o PSDB. O Alckmin, ontem eu dei uma pesquisada... Qualquer partido aí vai sair maior do que o PSDB. O Alckmin perdeu em São Paulo. Ficou em 4º lugar em São Paulo. Ficou atrás do Ciro em São Paulo. São Paulo. Alckmin, no começo do ano, era governador. E sendo bem aprovado. E esse colega me questionou. E aí, o que é que você acha? Como é que o PT se reinventa? Primeiro, tem que fazer o meia-culpa, penso eu. Segundo, além de fazer o meia-culpa, tem que depurar, e foi um termo até usado por ele, tem que depurar. Se o PT quiser se reinventar, não dá para ser com a atual cúpula que está aí, com Gleice Hoffmann, com Lindenberg, com essa galera. Muita gente boa do PT, ou pelo menos que não estão envoltos em denúncias de corrupção, como o próprio Zé Eduardo Cardoso, como enfim, tantos outros. O Mercadante, a gente pode dizer o que for do Mercadante, mas o Mercadante nunca teve denúncia de corrupção com ele. É até filho de um militar. E aí alguns outros... Teve atrás daquele negócio dos aloprados, Sim, né? teve aquilo, mas não bateu carteira, né? Mas o PT, para começar um processo de renovação, isso levando em consideração que o Haddad perca a eleição. Claro, se ganhar a eleição são outros 500. Mas perdendo a eleição, tem que se depurar. E aí, como foi feliz, eu confesso que não conheço muito dele, só ouvi falar, mas como foi feliz aquele posicionamento do Mano Brown anteontem lá nas ruas do Rio de Janeiro, quando em ato da candidatura... No palanque, ao lado de Chico Buarque, de Caetano, enfim, de tantos outros. Mas como foi feliz o Mano Brown, botou o dedo na ferida, disse que o partido, para tentar ganhar essa eleição agora, se é que é possível, ele disse mais ou menos isso. Não, ele disse que não era possível. Mas ele disse que tem que ir ao encontro do povo, tem que renovar o debate. E ele foi vaiado, Luciano. Ele foi literalmente vaiado em 1, 2, 3 vezes. Olha, foi o mesmo que aconteceu aqui com o Cid Gomes, que a verdade dói, né? Então a reação é abrupta, né? Com vaias. Mas o que disse mais o Mano Brown é essa estupidez. Porque muita gente do Bolsonaro também tem essa visão. Aliás, ele disse isso, o Mano Brown. A cegueira que tem lá, que eles acusam dos eleitores de Bolsonaro, também tem aqui. Como é que é essa cegueira daqui, que é ao lado deles, que ele está lá no palanque? Ele diz, eu não vim aqui ganhar votos, eu não vim aqui representar ninguém, a não ser a mim mesmo. E ele diz, eu não posso achar, ele começa o discurso dele, que eu achei muito interessante, que eu achei o mais interessante, ele dizer, eu não posso achar que a pessoa que trabalha comigo na minha casa seja um monstro. Eu não posso achar que a pessoa que lava o meu carro seja um monstro. Eu não posso achar, porque essa arrogância
petista e esquerdistas que tem nessa campanha, quer dizer o seguinte, não está apenas esculachando o Bolsonaro, está esculachando aqueles que votam no Bolsonaro, está chamando de monstros as pessoas que fazem a sua decisão democrática por Bolsonaro. Na visão autoritária deles, o Bolsonaro não presta. E quem vota com Bolsonaro tampouco presta. Também seria um cara que não presta. Então, só quem presta é o Haddad. Isso é uma visão autoritária e antidemocrática. É não respeitar o direito das pessoas. É achar que as pessoas não sabem escolher. É achar que as pessoas só escolherão certamente se tiver na sua própria escolha. Então, taxar os outros de monstros, de fascistas, aliás... fascista é o termo. Eu conversando com a minha filha, né? Eu falo, minha filha, é porque essa coisa fascista. Eu disse, pai, não fala fascista não, porque só o velho fala fascista, né? Os jovens só falam fascistas. É porque os jovens não conhecem de onde vem, que a palavra, a origem da palavra é italiana, lá vem de fascio, né? De feixo, de varas. Daí vem a palavra fascista. Então é antidemocrático achar que alguém que faça uma escolha diferente da sua, seja fascista, seja odiento, seja adepto do ódio, seja adepto da tortura, seja... você está votando no torturador. Eu nunca vi o Bolsonaro torturar ninguém, né? Mas ele gosta, ele é fã de ditaduras, da ditadura brasileira, e os outros são fãs de várias outras ditaduras de esquerda, né? Então o Mano Brown foi na ferida, o Caetano Veloso foi lá e apoiou, e o próprio Haddad, né, não tinha como fazer diferente, está reconhecendo que... E o Mano Brown disse... Como é que o partido é de trabalhadores e não consegue se comunicar com os trabalhadores? Porque virou um partido da elite intelectual que não sabe conversar com o povo, que está achando ruim quando o povo vota contra eles, que o povo só presta quando vota com eles. E o povo, majoritariamente, nesse momento, está com Bolsonaro. Então, para eles, o povo não presta. Na verdade, eles não souberam se comunicar. E o Bolsonaro soube comunicar. O Bolsonaro soube se fazer o cara que representa tudo. Olha, o Bolsonaro é fenômeno, é muito competente, porque o Bolsonaro está há 20 e poucos anos, quase 3 décadas, na política, e se vendeu como um novo na política. Faz parte desse sistema há quase 3 décadas e se vendeu como antissistema. Isso é competência. O povo, o eleitor, está vendo no Bolsonaro o representante de tudo aquilo que eles são contra. Contra essa história de coitadismo, né, que agora estão dizendo que também é uma coisa contra a nordestina. São contra o politicamente correto, são contra esse negócio de cotas, são contra essa corrupção desvairada, são contra esse sistema que não está aí, são contra esse STF que parece que está rindo da população. Um STF que não se dá respeito também. Tudo bem que nós devemos apoiar o STF, mas o STF, repetidas vezes, não se dá respeito, fere a própria Constituição, que ele devia ser o guardião. É bom a gente dizer isso também. Não pode ser simplesmente uma ilha, não pode ser criticado. Pode ser criticado, sim. Não pode ser invadido, muito menos por um soldado e um cabo, né? Mas merece também as suas críticas. Nem merece aquelas críticas horrorosas de um coronel aloprado que está fazendo aí, que não ajuda em nada. Que tem que ser investigado por isso, como já está sendo investigado por isso. Luciano, esse negócio de italiano, minha esposa que está na... Deixa eu só dar um bom dia aqui, porque senão, como hoje está diferente, senão eu perco o povo todo aí, né? O Elton Sampaio, a Graça Moreira, Fabiano Carvalho, Domingos Sávio. E essa pesquisa da cidade de São Paulo, a Haddad tirou 19 no primeiro turno e agora 51. É isso mesmo, acontece, né? Não. Ele tirou 19? Ele tirou 19 no estado de São Paulo. E a gente, não confunda, porque na capital esse é um assunto. Ele está um pouco numericamente à frente do Haddad, mas no estado como um todo, o Bolsonaro dá de lavada, não é isso? Esse é um assunto que eu quero comentar contigo. Mas antes só mandar Jaime Silva, Gregório Borges, Marta Reis, bom dia, garota. Dr. Paulo Roberto Caetano falou da imbecilização da sociedade atual. Tem dó, é isso mesmo. Eneida Monteiro. Pois é, se a pessoa não concorda comigo, não pensa igual a mim, é imbecil, né? Diz o Caetano. Imbecil, na origem da palavra, é fraco das pernas. E às vezes o Caetano é fraco das ideias. Eu amo o Caetano, sou apaixonado pelas músicas dele, faz parte da minha trilha sonora, da minha vida, das minhas paixões, dos meus namoros. Pois para mim,
Pois para mim, o Caetano é um estuprador. Calma. Calma o escambau. Para mim, o Caetano é um estuprador. Um camarada que faz sexo com uma menina virgem, uma criança virgem de 13 anos, eu acho que não merece o termo. E perante a legislação recente brasileira, ele seria Mas na época ele seria punido. não era. Ele seria punido. Um estuprador. Um estuprador não passa disso. Então, se um cara como o Caetano me chama de imbecil, fico feliz. Mas seguindo adiante, só mandar um beijo aqui para minha mulher, que tá na escuta, a Luciana, que carrega... Posso mandar um beijo também, né? Claro, ela tem um nome muito bonito, viu? Claro. Não, sim. E nesse negócio italiano aí, você conversando com sua filha, é mais fácil, ela tem no sobrenome dela, né? Antes de Capiberibe, Vicentini, que na verdade não seria Vicentini, seria Vicentini, de Vicenzo, lá da região da Itália, mas Vicentini é mais fácil, né? Da mesma forma como sua filhota puxa aí a sua orelha, quando você quer ser chato, para com ela. E o colega que eu conversei ontem à noite, nosso colega, radialista, disse aqui que eu posso dizer o nome dele, que não tem bronca não, então eu digo. Sérgio Silva, obrigado pela escuta diária, Sérgio. Valeu, Sérgio. Obrigado pela escuta diária, fico feliz com sua audiência. Luciano, a respeito desse assunto aí de São Paulo. Paulo. Posso falar um pouquinho da Folha de São Paulo? Queria com isso de novo, com o Renato não está aqui. Mas manchete local. Tem duas manchetes na Folha de São Paulo. Tem a manchete que circula nacionalmente, que é fechada antes, que traz o seguinte: militares querem prudência na reta final da eleição. E na manchete que circula no estado de São Paulo, é outra manchete que traz o seguinte: Bolsonaro planeja medida de Temer para combustíveis. O que é isso aí? Olha só o absurdo dessa manchete. A manchete diz assim: o que é isso? É uma tentativa de queimar o Bolsonaro. A Folha de São Paulo está claramente fazendo uma campanha contra Bolsonaro. E eu vou até fazer, nessa semana, vou fazer esse levantamento. Eu vou ver os artigos todos, porque eu leio todo dia a Folha de São Paulo, eu sou fã da Folha de São Paulo, não passo sem ler a Folha de São Paulo. Bom dia aqui em Orlando. Não passo sem ler e eu vou contar os artigos que tem contra o Bolsonaro e os artigos que tem contra o Haddad. Aliás, eu não encontrei nenhum artigo contra o Haddad. Não me lembro desses dias algum artigo contra o Haddad, né? E eu vou atrás dos neutros, pelo menos, né? E hoje está o Luiz Carlos Bresser Pereira dizendo que a Folha, no momento de crise, é um grande jornal, tem se mostrado, porque, na visão dele, o Bolsonaro não presta e é uma pessoa a ser combatida, então a Folha se serve a isso, a combater o Bolsonaro. Disse lá no artigo dele hoje, né, que nos momentos de crise, a Folha se revela um grande jornal. O Bresser é aquele que quebrou Luiz o país Carlos no Bresser governo do Pereira, Sarney, né? Plano Bresser, no governo Sarney, e está do lado do Haddad, né? Tudo bem que ele tenha a posição dele, mas aí ele compra como correta, né, essa história dos fake news do WhatsApp, sem prova nenhuma, então ele já diz que é isso daí que a Folha fez um grande serviço à nação brasileira. Pois bem, o que a Folha de São Paulo diz é que a política, né, dos combustíveis é semelhante à do Temer. O que é que ela quer? Ela faz uma rima, uma dobradinha, com falas do candidato Haddad, que quer dizer que a política econômica de Bolsonaro é igual à do Temer. Vai ser uma repetição da política do Temer. Veja só, eu não vou nem entrar no mérito, vou chamar o que é lá dentro. A manchete da mesma matéria, lá na manchete de página, porque é o editor de capa. Eu fiz já isso. Durante 3 anos eu fiz esse papel aqui no jornal Diário do Nordeste, era fechar, fazer a capa, que realmente é um desafio, é maravilhoso, e o cara faz muita coisa nessa hora. Então aquela manchete que dizia que a política de combustível do Bolsonaro é semelhante ao do Temer, lá dentro diz assim: combustível pode ter imposto flexível. Tudo aquilo que o Temer não fez, e é uma proposta muito interessante. Porque nessa crise que houve dos combustíveis e da greve dos caminhoneiros, algumas pessoas ventilaram essa possibilidade que é muito interessante. O peso dos impostos no valor final do combustível, do preço do combustível. Então, uma das boas ideias e que o Temer não levou adiante, não sei se era fácil de fazer, mas que o Bolsonaro diz que vai fazer, o pessoal da política econômica do Bolsonaro diz que vai fazer, é o imposto flexível. Como é que é isso? Diz assim, se baixar o imposto, vai perder a arrecadação. Olha, se você baixar o imposto linearmente, sim, está correto. Qual é a ideia e que está trazendo o Bolsonaro? Não é nova, mas ainda não apareceu, não aconteceu ainda no Brasil.
A alíquota do imposto, se ele sobe lá fora, que o imposto é associado ao preço do dólar, preço internacional, é uma commodity. Então, se subir muito, você diminui o percentual do imposto de forma a não pesar no bolso do consumidor, nem perder a arrecadação. Se diminui lá fora, ele vai fazendo um equilíbrio. Quanto maior for o preço, menor a alíquota do imposto. E quanto menor for o valor, o preço do combustível, maior será essa alíquota. É inteligente, é uma coisa flexível do imposto. Então, tem nada a ver com a política do Temer. E está correto lá o editor de economia que fez a matéria a chamar a atenção para isso daí. Aí o que é que a página, que é a mais lida, a capa da Folha diz, é que é uma política semelhante à de Temer. Ela é semelhante ao dizer, e não é só do Temer, né? É semelhante ao dizer que vai ficar sempre atrelada ao preço, porque isso é mercado, você não pode ir contra o mercado. E quem é um liberal e a proposta, o que se propõe a política do Bolsonaro é uma proposta liberal, não poderia jamais ficar contra o mercado. Mas é inteligente porque não perde a arrecadação e nem vai pesar no bolso do consumidor essa alíquota combustível de imposto. Então, não tem nada a ver com o que fez o Temer e é mais uma manchete mentirosa da Folha de São Paulo. Luciano, mandar um alô para o nosso querido amigo, rapaz. Ele gosta tanto de você, mais de você do que de mim e do Renato. Gregório Borges, que eu vejo. Gregório Borges. Gregório está na... Cinegrafista. Dos bons. Está ao vivo aqui no seu Face, nos escutando. Gente boa. Gregório, gente boa, diz o Malveira, e tem razão. Deixa eu ver aqui o Sérgio Silva, aqui. Enquanto você vê aí, aqui em Orlando dizendo, meus filhos de 8 e 9 anos, vixe, aqui pula rápido, viu? Falaram a mesma coisa que falar fascista é coisa de velho. Mas é na cidade, né, Orlando? Estamos chegando lá. Na verdade, é moçada, as crianças não sabem, né? Então é fascista, deixa pra lá, fácil, né? O Gilardi, eu aprendi com o avô da Joyce, com Miranda Leão, que ele sempre falava fascista, né? Poxa, nosso grande amigo, grande professor Miranda Leão. Gilardi Alves Sinésio, bom dia para mim e para você, André, o Alexandre Viana, o Gilvan Colassi, o Wilson Ebster, o Eufrásio Francisco. Bom dia, Luciano, parabéns pela análise. Realmente a Folha de São Paulo está ficando pior do que a Globo, infelizmente. E Paulo Roberto, Luciano, fale do fake sobre o horário da votação. Tem muita gente acreditando. Eu nem vi ainda esse fake. Ricardo Black, grande abraço, Olha meu aí, querido rapaz, amigo. nosso querido amigo. Beijo para você, Ricardo. Grande Ricardo. O Luciano, e o Sérgio Silva mandou o seguinte: Sérgio, faço questão de ler seu comentário na íntegra, abrindo aspas então. Além de conceitos, o PT e a esquerda precisam mudar até a forma de se comunicar, literalmente com o povo, que Mano Brown muito bem o representou. O agora chamado papo reto é o que prevalece. Até porque, embora com todo o aparato de mensagens e textos instantâneos, fato é que em termos de leitura, na verdadeira acepção da palavra, ainda somos pobres. Daí, discursos teóricos de teses políticas não são bem-vindos e acabam incompreensíveis e ou distorcidas. Pô, vamos não sabe nem o que é fascista. Exatamente, certíssimo, Sérgio, concordo contigo. Aí o Brau colocou o dedo na ferida e o Haddad está concordando, não tinha como, né? Ele chegou lá e falou na frente de todo mundo, olha, vamos falar com isso, que vocês não estão falando a linguagem do povo. E se o PT quer ser um partido popular, a principal coisa que ele tem que fazer é falar a linguagem do povo, né? Senão como é que seria isso, né? Como é que é um partido popular e não sabe falar com o seu principal público-alvo? Aliás, o Lula, né, fez uma carta também a respeito disso e, por sinal, está maravilhoso hoje no Estadão o editorial falando dessa carta, falando do ego do Lula, né, que é muito maior do que o próprio PT, quer se sobrepor ao partido e realmente foi essa postura do Lula que sacrificou a candidatura do Haddad. Se o Lula, desde o início, tem colocado o Haddad, que é uma figura arejada, que é uma figura decente dentro do PT, até onde eu sei, é das melhores figuras que o PT tem, acho que realmente era o melhor nome, mas ficou naquela de o próprio Haddad se submeteu a isso, né? De não ter no início, o Haddad não era o Haddad era o Lula. O Haddad era um avatar, o Haddad era um personagem criado para representar o Lula. Eu sou o Lula, né? Porque realmente ele não tinha mais votos, depois ele ganhou musculatura. E vem agora a tentativa
Nessa carta do Lula, ele continua não reconhecendo, você falou que tem que fazer um reconhecimento, né, para o PT continuar. O Haddad tenta fazer um meia-culpa, mas é uma coisa muito tímida, né? Quando você vê na boca dele chamar as falas fortes que ele faz contra o Bolsonaro, ele tinha que ter uma fala forte, dizendo, quem cometeu o crime no PT tem que ser punido e punido fortemente. Por que ele não diz que o Lula cometeu crimes e por isso está preso, né? Então, quando essa bobagem de dizer, manda lá um soldado e um recruta zero, lá, estou fazendo um bocado de memes aí, que tá o Sargento Tainho e o recruta zero marchando para fechar o STF. Essa bobagem, essa idiotice pueril lá do deputado, isso é uma bobagem, porque eu acho mais forte mesmo contra o STF é essa sistemática campanha de dizer que é uma perseguição política, de dizer que o STF não está cumprindo a sua missão, né? Porque se está se perseguindo, né? Se a justiça brasileira está perseguindo, não é só o STF, né? Está tudo errado na justiça brasileira. Então, essa é uma campanha sistemática. E nessa carta, o Lula de novo, né, diz isso, né, que é alvo de injustiça, diz de novo que a Dilma não fez mais porque foi empichada por causa de um golpe. O erro, quando a Dilma erra, é porque os outros não deixaram ela fazer as correções devidas. A Dilma foi uma catástrofe na economia brasileira. Agora, porque tem oposição, a oposição sempre terá. O PT sempre foi muito mais feroz na oposição do que o Eduardo Cunha tenha feito qualquer coisa contra a Dilma. O PT sempre foi muito mais feroz. Se há alguém que não pode culpar a oposição por fazer a oposição ao governo, de não deixar crescer, é o PT. Porque sempre fez isso e fez diante de coisas grandiosas como o Plano Real, que foi um marco na história brasileira, que trouxe uma moeda, nem moeda, o Brasil era uma bagunça. Quem é que foi contra o Plano Real? O PT. E o Bolsonaro. Não, mas o PT foi um partido, né? O Bolsonaro foi contra. O Bolsonaro, na verdade, a Folha fez uma cotejamento aí de votações dele, ele teve votações mais próximas do PT do que do liberalismo. Mas o Bolsonaro tem feito de lá para cá as suas meia-culpas, né? As suas autoavaliações, de dizer que estava errado. Ele sempre foi muito estatista, muito estatizante, e agora está falando muito em fazer privatizações, né? É isso aí. Alô, Raimundo Donato em Paracuru, rapaz. Paracuru é uma beleza, né? É uma beleza. E comer mariscos, pescados frescos lá não tem igual. Obrigado pela audiência, Raimundo Donato. Luciano, vamos nas manchetes aqui, dar uma circulada rapidinho pelo Brasil. Jornal Povo, Cruzeiro 0, Ceará 2. Uai, ufa. Que besteira isso, né? Se fosse o uai, oxe, né? Eu não entendi. O uai, não é a pergunta, uai, ufa. Ufa, tudo bem, né? Pra frente. Bora lá. Diário do Nordeste, polarização entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad contribui para indefinição do voto. Como é? De novo aí. Polarização entre Bolsonaro e Haddad contribui para indefinição do voto. O Diário acha que o voto está indefinido? Ao contrário. Mas contribui para definição, né? Pois não é. Jornal Estado, nosso estadinho. Minha Casa Minha Vida. Justiça expede mandados de reintegração de posse. Jornal Folha de São Paulo tem duas manchetes. A manchete nacional: militares querem prudência na reta final da eleição. E a manchete local do Estado de São Paulo: Bolsonaro planeja medidas de Temer para combustíveis, já abordamos inclusive. Da Folha. Da Folha. Não, o Estadão agora, citei a Folha. Estadão agora, Estado de São Paulo. Dos eleitos, 227 apoiam reforma da Previdência. Devem ser os deputados federais, acredito eu. Jornal Globo: Bolsonaro deve recuar de fusão de ministérios. Jornal, atualizando aqui, tem muito jornal que não está atualizado. Jornal Agora, São Paulo: veja como recuperar a grana descontada da aposentadoria. Gazeta 0 Hora, Porto Alegre: o otimismo do mercado financeiro destoa da cautela na produção. Jornal Extra, Rio de Janeiro: prefeitura planeja pente fino em licença médicas. E ainda, uma das manchetes principais: filho de Witzel, né, que é o juiz que disputa o governo fluminense, diz que se sente usado pelo pai. Jornal Diário Gaúcho: mutirão quer reduzir tempo na fila de espera. Correio do Povo: Polícia Federal começa ofensiva contra crimes
eleitorais. Jornal Meia Hora. Fake news bagunça o Mengão às vésperas da decisão. Jornal Lança, a Gazeta Esportiva lá de São Paulo, destaca, traz aí que vem 2019 e jogadores do São Paulo e do Corinthians. Ainda, jornal O Dia, contribuições de 2 empregos valem para a aposentadoria, e vale realmente, e é importante isso aí. Continuando com algumas manchetes, Diário de Pernambuco. Explosivos são enviados à CNN, Obama e Hillary. E acrescenta. Não sei como a Folha não disse que isso era o povo do Bolsonaro, né? Pois é. Folha de Pernambuco. As maiores dúvidas sobre o Enem, Jornal do Comércio. Polícia Federal investiga ameaças a Rosa Weber. Eis algumas manchetes. E a gente escapou, né, nesse turbilhão que está a nossa eleição nacional, essa questão lá dos Estados Unidos. Que loucura, Luciano, isso aí tem que ser realmente muito investigado, estranho, né? E ontem o Trump fez um bocado de maluquice durante o decorrer do dia, inclusive no Twitter, né? Mas ele, de forma mais serena, no meio da tarde, falou em TV, em cadeia nacional, não sei se foi em cadeia nacional, e defendeu a união, né, bipartidária do país, multipartidária, dizendo que os Estados Unidos precisam se sobrepor mais uma vez a essa ameaça que é terrível, né? Bom dia para Marice Avelina, ela disse que é de Potiretama. Bom dia para o Jacome Pastores, ligando aqui, dizendo que está ligado no programa. Doutor Paulo Roberto, tem um fake news que eu ainda não recebi, tá? Graças a Deus não fui ainda atingido sobre... Estão falando do horário de verão e os votos aceitos só depois das 9 horas. Não sei de que se trata, certamente é fake news, não há nenhuma mudança em relação ao horário para a gente votar, viu? William Moreira, muito boa análise. O Haroldo Mesquita, deve ser o primo, com 32 processos por corrupção, Haddad é um bom candidato. Eu disse que é o melhor candidato que o PT tinha. Se você achar que tem um outro melhor, ajuda a gente aí, manda o seu nome para mim, tá? Fidelis Veloso também está assistindo a gente. Um grande abraço para todos vocês. Mas eu achei estranho, eu estou até achando que você deve ter se enganado. Essa manchete do Diário do Nordeste é isso mesmo? Pois é, o Diário, uma das manchetes é essa aqui, tá aqui. Dizendo que a polarização ajuda na indefinição. Olha, é o contrário, né? Do Diário do Nordeste. Por exemplo, quando tinha 13 candidatos, né? Vai lá, você vai votar em quem? Não, posso votar no Amoedo, posso votar no Alckmin, posso votar no Meirelles, na Marina, no Ciro, no Haddad, no Bolsonaro. Quando polariza, é sinal de que não está havendo indefinição, a moçada aí do Diário do Nordeste. Será que vocês não erraram colocar esse "in" sem querer, né? Tem que ver depois a matéria, mas... Por mais que tenha a matéria, a realidade, né, os fatos dizem o contrário, né? Porque se tivesse um número enorme de votos brancos e nulos, não aconteceu isso, né? Não aconteceu, foi um dos menores índices de votos brancos, de voto nulo. Na verdade, houve uma definição. E essa polarização está contribuindo mais e mais para a definição. Hoje você vê o país dividido, o povo brigando. Você não pode colocar uma frasezinha no Facebook que entra de um lado e de outro, o povo brigando, guerreando, cada um, briga entre famílias. Então, ao contrário de indefinição, está cada vez mais definido e cada vez mais convicto o voto em cada um dos seus candidatos, seja para Haddad, seja para Bolsonaro. Luciano, esse assunto aqui, que é interessantíssimo, né? Eu queria saber o que é que leva o Bolsonaro, segundo a última pesquisa do Ibope, que saiu anteontem, nova deve sair hoje. O Bolsonaro, no estado de São Paulo, está dando uma surra no Haddad. 71-29. 71-29. No estado. No estado de São Paulo. Mas em São Paulo, o capital está perdendo. 51-49. E o Dória está perdendo. O Dória está ganhando do estado de São Paulo e está perdendo de São Paulo. Quem está puxando o Dória, o Bolsonaro para baixo, é o Dória. Naquela onda de Bolsodória. Mas o Dória não cresceu lá? Não? Cresceu no estado, mas na capital. Na capital está difícil para ele. E tá Toda aí, vida a gente confunde, o nome é o mesmo, né? E está aí está aí explicado, provavelmente, porque o Bolsonaro não quis receber lá na casa dele, na Barra da Tijuca, o Dória. Impressionante essa rejeição do Dória na capital, que ele comandou aí por quase 2 anos. Eu acho que a grande coisa do Dória, porque ele não foi um mau prefeito.
Eu acho que é porque traiu. Bom dia para o Joé de Paiva, para o Edival Filho Ajuda lá em Sobral, para o Assis Pereira, para o Raimundo Bezerra. Muito obrigado, querido Malveira, trazendo um cafezinho aqui para a gente, né? Pois é, estranho esse fenômeno e tem que olhar porque a capital tem é um contingente enorme de eleitores. Então lá o Haddad está à frente na capital e veja só, foi prefeito de São Paulo e foi rejeitado. Levou pau no primeiro turno. Foi rejeitado quando da sua votação. Por próprio Haddad. Né? Por próprio Dória, Por próprio Dória, perdão. São Paulo, capital, tem uma população de um pouco mais de 12 milhões de habitantes. São Paulo, estado, um pouco mais de 44 milhões de habitantes. Pois é, então 71 é uma lavada, do interior é uma lavada. Uma goleada, lavada. Mas na capital, né, estranhamente, ou não estranhamente, né, o Haddad está numericamente à frente, são empatados tecnicamente. E aí, como você diz, de bobo, o Bolsonaro não tem nada. Por isso ele não recebeu o Dória. Então, o Dória que está tentando surfar, né, na popularidade do Bolsonaro. Sabe o que é que me lembra, devido às proporções? A consagradora eleição que o senador Tasso teve ao Senado Federal, junto com Patrícia Saboia, consagradora, porque Tasso se elegeu e levou Patrícia junto, com todo respeito à nossa eterna senadora, e gosto muito da Patrícia, hoje conselheira, mas ajudou a eleger a Patrícia com a votação casada, né? Mas em Fortaleza, ambos perderam para Mário Mamed. Tasso foi eleito governador... Diferente, porque Fortaleza sempre teve essa vertente, e São Paulo sempre foi muito conservador. Tasso, teve umas votações estranhas. Sim, mas Tasso foi eleito com grande vantagem, com belíssima eleição, uma das eleições que ele ganhou o governo do Estado, com grande vantagem, ante a Juracy Magalhães, que deu uma lavada em Fortaleza. O William Moreira está ressaltando aqui um aspecto que já ia chamar a atenção, foi bom que ele lembrou. Ele diz: São Paulo sempre tentou revidar a quem deixa de ser prefeito para ser candidato a governador e prefeito antes de terminar o mandato. Não foi o caso de Serra, não, né? Serra se elegeu. Serra se elegeu. Mas é possível, porque o Dória jurou de pé juntos de que um jura de amor por São Paulo, capital, jurou de pé junto que iria até o fim do seu mandato e não cumpriu. Não, jurou de pé junto, né? Jurou de pé junto e jurou na justiça, em cartório. Pois é. Então isso realmente pega mal para o Dória quando ele deixa o mandato depois de fazer essas juras. Como é que a gente vai acreditar num cara que faz essas juras de amor, que diz que vai até o fim do seu mandato e no meio ele está... Isso é ruim para a classe política, porque você também não pode acreditar. Embora também o Haddad não seja bom de promessa. Segundo a própria Folha de São Paulo, ele deixou de cumprir 9 entre cada 10 promessas que ele fez no seu plano de governo para a capital paulista. Bom dia para a Catarina Soares. Bom dia para você também, André. Ela está aqui mandando. Ô, Catarina, valeu pelo carinho. O Luciano, e a respeito do Dória, né? O que está repercutindo? Engraçado, aquele vídeo cafajeste que botava do Dória, tá, anteontem, tá ele com 5, 6 mulheres, eu não sei como é que um camarada dá conta de 6 mulheres, tem que ser o Superman, né? 5, para com isso, 5. Mas está repercutindo mais do que no dia da facada do Bolsonaro, né? E o que eu vi, e ele foi junto com a mulher, e visivelmente constrangido, a mulher, coitada, a senhora que é casada com ele há 25 anos, tem 2 filhos, também constrangida. Ele disse que foi agredido, que foi fake, que foi montagem, pediu à polícia para investigar de imediato tudo isso. Mas o que eu tenho recebido de zap dos dois lados, de camarada que dizem que votariam no Dória justamente por causa do vídeo, né? Alguns comentários interessantíssimos. E o oposto também é uma coisa que mostra como o Brasil realmente está dividido, né, nessa questão de valores, inclusive. Acho nada de interessantíssimo essa história de votar, porque o cara está com 5 mulheres. Mas se lembra da Leila Ramos. Se lembra da Leila Ramos. Seus sem vergonhas. Na verdade, assim, o povo gosta de putaria, desculpa a palavra, né? Que ali realmente foi uma putaria em todos os sentidos, né? Um bocado de putas nesse aspecto aí. Não era o cara, né, mano? Era uma montagem tosca, né? Assim que eu vi que me mostraram, primeiro que eu não gosto, tu viu? Não, pô, deixa eu ver esse negócio aí. Eu disse, cara, isso aqui parece muito a cara dele. Agora, será que é o corpo? Depois eu vi que quando mexe assim no pescoço é o corpo. Aí você vai atrás e realmente tem adulteração grotesca
no rosto, na boca dele. Não é o Dória. E ali com 5 mulheres. Mas é como você disse. Eu acho que o cara fez frescando, né? Olha, eu não ia votar no Dória, não. Mas agora vê que ele está com 5 mulheres. E olha se daqui a pouco não aparece aí o Bolsonaro também numa história dessa, viu? Porque estão fazendo isso com o Dória, por que não pode fazer contra o cara? A popularidade do Itamar disparou quando em carnaval ao lado de Vivian Ramos. Bom dia, Heriberto Barroso, Adriano Figueiredo, José Dantas e para quem não se lembra, para quem é mais novo do que nós, que não sabe nem quem é Itamar Franco, ele estava no carnaval e tinha uma colega nossa aqui, cearense, era jornalista, hoje eu acho que ela está na Itália. Gente boa. Estava junto lá no palanque, lá em cima, no palanque alto, e um fotógrafo pegou no ângulo aqui de baixo para cima e flagrou que a nossa querida conterrânea estava sem calcinhas. Então isso correu o mundo. Não, e o Itamar no auge do Plano Real, tava bem a popularidade do velhinho viúvo disparou, né? Bom dia para o radialista Alderno Santos, lá em Morrinho, também para o meu querido Elvis Correia. Grande abraço para vocês. Beleza. Rapaz, e particularmente falando no nosso ex-presidente Itamar Franco, como Itamar foi grande, né? E morreu com a pequena mágoa do também grande Fernando Henrique Cardoso, por conta do Real. Luciano, tem aqui uma matéria que, com o apoio de Eunício, Camilo consegue cessão de terreno da base para expansão do aeroporto. O governador foi ontem a Brasília, despachou com o presidente do Congresso, enfim. E essa aliança, findada a eleição aqui local, mesmo com a não reeleição de Eunício, mas essa parceria Eunício-Camilo continua. E saber se o PMDB vai participar do segundo governo Camilo Santana. Acredito que pelo desejo do governador, sim. Aqui tem uma sacanagem aqui em Orlando. Ele está dizendo que numa reunião do PSDB de São Paulo, o Fernando leva a maconha, o Dória as mulheres e o Alckmin leva a merenda. Para com isso, tá? Não vou dizer um negócio, jamais vou dizer um negócio mais disso aqui, viu? Bom dia para o Marco Lino de Santa Quitéria. Pois é, essa história, o que muita gente não entendia quando eu falava que lamentava a derrota do Eunício, é porque, vou repetir, né? Não é que o Ceará perdeu um senador, porque sai um, entra outro. O número de senadores será o mesmo. O que o Ceará perdeu foi um presidente do Senado que ajudou o Ceará a destravar vários recursos no governo que era antagônico ao governo do Estado. O Temer era do MDB, chamado de golpista, e o Camilo do PT. E, pelo que se avizinha agora, de novo o governo no Planalto Central será opositor antagônico ao de Camilo Santana. Como fazer para o Ceará não ser prejudicado nessas coisas? Não sei. Não vejo uma interlocução ainda de quem seria isso para ajudar que o Ceará, pelo menos, não seja prejudicado, porque isso acontece muito e, principalmente em tempos de crise, você precisa de alguém para destravar contingenciamentos, né? Porque o governo central pode, olha, não tenho dinheiro, não manda e acabou-se. Precisa de uma mão forte, essa mão forte não era a mão do Eunício, era a mão da cadeira da presidência do Senado, que fez com que muito dinheiro viesse para cá, e agora mesmo, como você está dizendo, que conseguiu a desapropriação, a cessão do terreno da base aérea para a expansão do aeroporto, que tem que ser com urgência. Aliás, um cara brincou um dia, um amigo meu, olha, o general Teófilo conhece um pouco do Ceará, dizia, o aeroporto do Pinto Martins. Ele dizia, olha, não é do Pinto Martins, né? Mesmo porque seria Pinto Martins, já não é mais esse nome, né? O nome agora é outro, não tem mais o nome do aviador cearense de Cambucim, o Pinto Martins. Mas em relação a isso, tem uma recente pesquisa, acho que até hoje nos jornais, o aeroporto aqui de Fortaleza é o terceiro pior do Brasil. Então nós que estamos lutando sempre para que aumentar o turismo, que é realmente a salvação, é a nossa vocação econômica mais fácil de ser encontrada, né, de ser atendida, é o turismo. Agora é uma commodity e a gente precisa fazer equipamentos como o aquário, né, como o Beach Park é um deles, a estrutura turística, né, hoteleira, aviões como tem lá em Jericoacoara. A gente tem que realmente apostar no turismo e não dá para apostar no turismo com o aeroporto, que é o terceiro pior do país. Luciano, seguindo adiante, 548, ele esticando esse assunto, você acredita que pelo bem do nosso Estado possa existir uma pacificação entre dois grandes homens públicos que são senadores da República pelo Estado do Ceará,
a partir do próximo ano, Tasso e Cid Gomes? Olha, tem que fazer, eu acho que se os dois forem grandes, né? Bom dia para o Assis Moraes, principalmente nesse questionamento, eu acho que vai ser complicado, porque o Cid, naquele discurso que ele fez aqui, né, que o Mano Brown depois replicou por lá, de uma forma mais serena, né? Digo serena porque o Cid também foi aguilhoado e agiu à altura, né? Lula está preso, babaca, né? O Mano Brown não teve essa frase forte, mas é porque o Cid também foi vaiado e por gente ali que estava sempre com ele. Mas assim, eu acho, como é que vai ser isso mesmo, André? Porque o Cid quer ser o cara da oposição. Ele está querendo olha, o protagonismo da oposição ao governo Bolsonaro, ele quer tirar do PT e ficar com o PDT. E ele ser um dos nomes fortes nesse protagonismo opositor. Então não vejo nesses 4 anos, por isso que eu digo, quem será o interlocutor? Como é que é isso? Então o Cid, se o Tasso for um cara que vá ser o interlocutor, conversar com o governo Bolsonaro, como é que vai ser o Cid? Que eu acho que o Cid, o papel reservado para ele está se reservando a si mesmo esse papel de ser uma figura destacada da oposição. Então, não sei como é que ele vai ajudar o Ceará em termos de recursos. Pode ajudar em outros aspectos simbólicos, políticos, mas recursos eu não vejo um cenário interessante para o Ceará, não. Luciano, de 16 a 24 de novembro, eu vou ver se já estão vendendo ingresso, vai acontecer aqui em Fortaleza a 5ª edição do Festival Concreto. Festival Concreto. O nome é esse mesmo, tá certo. A 5ª edição do Festival Concreto, não sei como é a pronúncia. Você sabe quem é que vai fechar? Roger Waters. Olha aí, cara. Paisado meu tempo de justiça. 20 e poucos anos atrás, hein? Que barato. Mas eu acho que eu vou sim. Acho que eu vou sim. Agora não vai ter mais manifestação política, né? Já terá passado, né? Aliás, é bom lembrar que depois daquele do WhatsApp, que a grande discussão em cima da Folha de São Paulo, que o Bolsonaro disse que é uma militante, o Bolsonaro fez defesa dele, né? Porque foi aberta a AIGE, que é uma ação de investigação da Justiça Eleitoral, para saber se houve crime eleitoral no disparo de WhatsApp, baseado unicamente numa matéria da Folha de São Paulo, sem nenhum documento explícito em relação a isso daí. Mas a Justiça tem que apurar. Se for só aquilo dali que tem, não vai dar em nada. E ontem o Bolsonaro apresentou a sua defesa dizendo exatamente isso, que se sustenta a ação do PT, se sustenta apenas numa matéria de uma militante petista, em palavras lá da defesa do Bolsonaro, no único veículo de comunicação, a Folha de São Paulo, numa matéria que não tem sustentação em provas. Então isso acho que não vai dar em nada. Então, em contraposição a isso, aí o PT está dizendo que há aí um crime eleitoral, porque se empresas privadas patrocinaram essas empresas que dispararam os WhatsApp fake news, né, como estão dizendo aí, né, que tenha sido fake news ou contra o Haddad, seria uma espécie de caixa 2, um crime eleitoral. E aí o ministro da Cultura, do governo Temer, está acusando o nosso querido Roger, quando ele fez os seus shows, não só nos shows, nas entrevistas também, que ele foi criticar o Bolsonaro. Então, o ministro está dizendo, ele recebeu 40 milhões de reais para fazer os seus shows, então seria também isso uma espécie, e já que ele fez lá contra o Bolsonaro, chamando de fascista, já que o disparo do WhatsApp era contra Haddad, da mesma forma tinha que ser considerado caixa 2 de empresas que estariam patrocinando o Roger Waters para falar contra o Bolsonaro. Estou dizendo isso porque houve também essa manifestação do ministro da Cultura. Bom dia para Marines Kirchner, o Assis Moraes de Santa Quitéria, mandando bom dia para nós, a Rosicléia Camaleoa de Andrade, o Expedito Boto, grande Boto, lá de Sobral, gosto muito de você, garoto. Bom dia para o Ronilson Sérgio Evangelista, para o Arcanjo Cunha e também para o Moésio de Vasconcelos, que está assistindo a gente. Mas o país está muito esculhambado, é muita... A gente tem que respeitar o microfone, até por respeito ao ouvinte e por ser uma rádio evangélica. Mas é muita esculhambação, contendo aqui a língua. Como é que um senador da República pode, de dia, estar no Congresso e de noite dormir na cadeia? Rapaz, é muita esculhambação, Luciano.
No caso, o nome do cidadão é o Assir, né? Aquele Assir Gux, lá do PDT de Roraima. O cara deu um cano aí no mercado financeiro. Não pode um negócio desse, não entra na cabeça de ninguém. De dia o cara é senador, de noite é presidiário. Aonde é que vamos parar, Luciano? Aonde é que vamos parar? Não queriam que o presidiário fosse candidato, né? Queria, por fim, na força, que um presidiário fosse candidato. Isso depõe contra a justiça e depõe contra a política, né? É um negócio realmente não entra na cabeça do povo. A linguagem, aquela história do Mano Brown, né? O povo não entende isso, né? O que é isso? O cara é preso e é também um político? E seguindo adiante, os artistas, né? O Caetano, essa guapa rapaziada, que eu disse o que disse do Caetano, mantenho o que disse do Caetano, mas sou fã da obra do Caetano. E aquela máxima, né? A gente nem sempre deve admirar o autor da obra que admiramos. Mas, enfim, o Caetano, o Chico e mais alguns que apoiaram o Chico não, o Chico apoiou o Haddad. Mas alguns artistas que apoiaram o Ciro no primeiro turno estão aí pedindo que o Ciro volte logo da Europa para entrar com gás total nessa reta final de eleição. Mas parece que o Ciro só volta sábado mesmo. Estavam dizendo até que voltaria na sexta, né? O que é que está acontecendo? Esses tão louco, né? Porque o Haddad, há muito ele faz essa história de uma frente democrática. Agora, essa frente democrática só serve para o Haddad se ele tiver na cabeça, porque ele levantou essa história da frente já há algum tempo. E todas as pesquisas, todos os prognósticos apontavam que o único candidato que bateria Bolsonaro no segundo turno, e isso faz tempo, era o Ciro Gomes. Então, se a história não é eleger o PT, e se há um sentimento forte de antipetismo no Brasil, nada mais racional de que você escolher um terceiro nome, uma terceira via. E essa terceira via, posta pelos eleitores, seria o Ciro Gomes, que foi atacada vilmente, atacada sem piedade pelo PT desde os seus primórdios de candidatura. Desde quando Jacques Wagner, que era um nome também interessante no PT, propôs que o PT abrisse mão da cabeça de chapa. Ali o cara já entendia que, olha, o PT não está mais aí, o povo não quer mais o PT, já passou. Nós fizemos muita coisa errada. Por isso que tem esse sentimento anti-PT, não é de graça. É pelos atos do PT nos governos. É pela roubalheira do PT que o povo associa ao PT. É pelo descalabro econômico que o governo Dilma deixou. E entra o Lula, e eu tenho a impressão que a cadeia o dissociou, o afastou das ruas, né, literalmente, mas também do sentimento das ruas, o afastou do sentimento das comunidades. E o Lula, como está dizendo hoje no Estadão, o seu ego é muito maior do que o partido, é muito maior. Ele se acha o grande, o maior dos líderes da história do Brasil e achava que ele podia mandar e desmandar na consciência do povo brasileiro, porque ele mesmo preso estava lá em cima nas pesquisas, né? E não adianta hoje dizer, mas tiraram o cara que estava com as pesquisas lá em cima. Sim, mas a Marina também estava em segundo e ficou em 1%. Então a dinâmica das eleições, ninguém dá para dizer que o Lula seria o vencedor. Então eles fizeram tudo o que fizeram com o Ciro, então agora tentando essa frente democrática que deu em nada. O Ciro não veio, o FHC não veio. Quem veio? O Goldman, do PSDB, a Marina e o Boulos. Então não tem essa frente democrática, é um fiasco, não deu em nada. Então agora querendo que o Ciro venha, depois de ser humilhado pelo PT, venha fazer campanha para o Haddad. Não dá. Né? Não tem condições. Luciano, bom dia, Nilton Morão, obrigado pela audiência, querido amigo. Concordo contigo, mudar o nome do Pinto Martins é um absurdo. Coisa de província. Não vão conseguir mudar, não. Bom dia para o Veríssimo Barroso. Quanto tempo, amigo? Arcanjo Cunha e a Maria Angelina. Um dia abraço a todos, um dia bastante proveitoso. A hora nossa está terminando. Terminou. Né? Até amanhã, com graça de Deus. Se quiser. Até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu a Hora da Terminamos Notícia. o programa, De estamos aqui no volta Facebook, amanhã. agradecendo a vocês, a audiência e renovando o apelo para que interaja aqui com o nosso vídeo, que vocês façam comentários, que vocês principalmente compartilhem para aumentar a nossa audiência nas redes sociais. Um grande abraço carinhoso, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Fique com Deus.